conteúdo deste vídeo é sensível e por isso não é recomendado para todos os públicos. Olá! No vídeo de hoje traremos a inacreditável história dos canibais de Garanhuns. Um caso que certamente o trará bastante raiva e indignação. Mas antes de mais nada, gostaria de pedir que você que está vendo esse vídeo deixasse o seu like e se inscrevesse aqui no canal, pois assim nos ajuda com o fortalecimento do vídeo e do canal. Vamos para a vinheta. E para começar a falarmos desse caso, vamos falar primeiramente dos personagens dessa trama diabólica. O primeiro personagem dessa história é Jorge Beltrão Negromonte da Silveira. Jorge sempre usufruiu de uma vida bastante confortável. Ele era filho de imigrantes portugueses e ele nasceu no dia 14 de dezembro do ano de 1961, na cidade de Pernambuco. Assim como Jorge sempre teve uma família apoiadora e muito estruturada, Jorge também estudou em boas escolas e resolveu, durante a sua juventude, seguir sua formação e concluiu o curso de Educação Física. Jorge sempre foi adepto das artes marciais. E após sua formatura, ele seguiu sua carreira dando aulas de karatê. Rapidamente, Jorge já era faixa preta nessa modalidade, a qual ele se dedicava bastante. Além das artes marciais, Jorge também trabalhava com musculação e também com dança. Porém, apesar de tanta desenvoltura, dentro de sua profissão, segundo o próprio Jorge, ele sofria de esquizofrenia paranoica. Jorge conta que em sua infância, durante suas brincadeiras, ele sempre via espíritos ao seu redor. E quando ele não conseguia vê-los, ele conseguia ouvi-los. E isso era todas as vezes em que ele brincava com seus amigos. Durante sua adolescência, o pai de Jorge relatou que sempre o via falando sozinho. E Jorge dizia que durante todo o tempo tinha uma mulher próxima a ele que na verdade se tratava de um espírito e que ele conversava com ela sempre, o que passava a impressão realmente de que ele estava conversando com ninguém, porque afinal a pessoa nem existia. Já no período em que Jorge estava cursando a sua universidade, ele conta que em momentos que ele ia fazer as suas provas e tudo mais, ele sempre sentia a presença de seu pai junto, inclusive o dando orientações, auxiliando em seus estudos, porém o pai dele já havia falecido fazia um tempo. E é importante dizer também que Jorge passou por algumas clínicas e tentou fazer algum tratamento psiquiátrico que, como podemos observar, não obteve muito sucesso com essa procura. Ou talvez não tenha sido uma internação por um tempo suficiente para que ele tivesse tido alguma melhora em seu quadro. Agora vamos falar um pouco de uma pessoa que também está presente nesse vídeo e que igualmente é muito importante para todo o contexto dessa história. Isabel Cristina da Silveira, nascida em 12 de maio do ano de 1961, diferente de Jorge, Bel, como era popularmente conhecida, Bel não tinha nenhum estudo, ela somente cursou alguns anos de escola primária e levava sua vida para auxiliar nas despesas da casa, realizando trabalhos de limpeza doméstica nas casas das pessoas. Certo dia, em que Bel foi para a igreja,
ela conhece um homem que praticamente a encantou assim muito, que era o Jorge. Bel já estava realmente cansada da vida que levava, pois ela repleta de privações e coisas do gênero, e ela viu, conhecendo Jorge, uma possibilidade de estar mudando o contexto de sua vida. Afinal de contas, Jorge se apresentou para ela como uma pessoa profundamente bem aparentado, uma pessoa que tinha uma formação superior, ele tinha principalmente mostrado bastante interesse para ela. E assim começa o namoro dos dois. No ano de 1984, finalmente chega o dia do casamento de Isabel e Jorge. Porém, no dia que era para ser o dia mais importante da vida de Isabel e Jorge, acaba se tornando um verdadeiro caos. Pois Jorge, estando com o poder de uma faca em sua mão, acaba dizendo a todos os convidados que queria tirar as suas vidas ali mesmo. Ele teve um completo surto em plena cerimônia de casamento. Mas como Isabel estava completamente apaixonada por Jorge, ela resolve colocar uma pedra nesse episódio e os dois seguem em frente. Agora, o então casal Jorge e Isabel vivem um de seus momentos mais críticos. Jorge teve problemas em sua aula de judô, porém, ele ainda dava aulas de dança e de musculação. Vimos em umas de nossas fontes que até mesmo a academia em que Jorge trabalhou fechou as portas e veio à falência. E vendo todas essas necessidades financeiras batendo em suas portas, Isabel resolve ainda mais ajudar Jorge com as despesas. E além de seu trabalho como diarista, Isabel também decide fazer coxinhas e empadas para vender. E agora iremos falar sobre a terceira pessoa igualmente responsável pelo caso. Bruna Cristina Oliveira da Silva. Aos 16 anos de idade, Bruna acaba conhecendo o seu professor de karatê, que era Jorge. Segundo palavras da própria Bruna, os dois se apaixonam quase que instantaneamente, desde o primeiro momento em que os dois se veem. Com o passar do tempo, Bruna se aproxima cada vez mais do seu homem-monte, que é como ela chamava Jorge. A princípio, Jorge diz a Bruna, na verdade, ele estava casado com Isabel, porém que os dois não tinham mais uma convivência de casal, que apenas os dois encontravam-se casados no civil, mas que não usufruíam de uma vida conjugal em comum. E uma das fontes encontradas por nós, até mesmo é relatado que Isabel até estava conhecendo uma outra pessoa, até ficando com outra pessoa, mas não sei. E Jorge, ao mesmo tempo que estava muito feliz com Bruna, não queria de jeito nenhum pôr um ponto final em sua história com Isabel, que já era duradoura há anos. E é quando Jorge propõe a Bruna que viesse morar com ele e com Isabel também. E segundo alguns relatos de algum depoimento de Jorge, ele amava simplesmente as duas, ele não queria desfazer relacionamento com nenhuma delas. Mas, como já podemos imaginar, não deve ter sido uma coisa muito sadia, né? Um relacionamento, mesmo porque ficariam os três no mesmo ambiente. E Bruna, como já estava completamente apaixonada por ele, rapidamente aceita sua proposta e parte, né, sem pensar muito, para morar com ele e com Isabel também. E Isabel não concordava muito com aquela situação, mas para agradar Jorge, Isabel acaba concordando com tudo isso. Então Jorge, Isabel e Bruna seguem as suas vidas. Até que em 2008, Jorge resolve se mudar para Garanhuns e Isabel e Bruna seguem com ele. Ou então que uma ideia antiga de Jorge de criar uma seita, na qual todas as suas ideologias completamente lunáticas começa a ganhar forma. E é daí então que surge a seita Cartel, de criação e total autoria de Jorge. Segundo Jorge,
O cartel tinha como principal objetivo a purificação humana. Para que a purificação fosse bem sucedida, segundo Jorge, as mulheres que já tinham sido mães, porém que não tivessem as reais condições para cuidar de seus filhos, deveriam ser exterminadas da terra. Porém, segundo ele, elas sim poderiam ser salvas antes que elas desencarnassem. Diziam que as vítimas precisavam ter uma confirmação, que era quando tirar as suas vidas, era aprovado pelas vozes, digamos assim. Eliminando as vítimas, era a marca do número da besta, 666, e poderia estar tanto em suas datas de nascimento, como em números de identificação também. O recrutamento de suas vítimas, ele era realizado de maneira muito elaborada. Muitas vezes era realizado propostas de trabalho para elas, e como pagamento, lhes era oferecido uma quantia muito maior como remuneração de seus serviços, como costumava ser na região. Isso enchia os olhos e fazia com que as vítimas aceitassem quase que imediatamente a proposta. A primeira vítima do cartel foi a jovem Jéssica. Em um livro escrito pelo próprio Jorge Negromonte, ele diz, referindo-se a Jéssica, como a adolescente do mal. E antes mesmo de ter executado seu plano diabólico, Jorge já tinha praticamente feito um roteiro de tudo que aconteceria com ela. E também arquitetado muito bem como faria o procedimento desse episódio. Jéssica Camila da Silva Pereira, uma jovem de apenas 17 anos de idade e com sua vida toda pela frente praticamente. Em algumas fontes dizem que ela trabalhava nos sinais vendendo balas. Em outra, eu já encontrei que ela era moradora de rua. Porém, uma coisa importante que chamou muita atenção foi a questão do seu pai. Porque desde o começo, quando Isabel, que na verdade Isabel abordou Jéssica e a convidou para trabalhar como babá em sua casa. E desde o começo, talvez como uma intuição de pai, sabe? O pai dela disse: minha filha, não faça isso que você vai se arrepender. E como todo adolescente não escuta muito, né? Então ela resolveu topar esse trabalho e infelizmente foi a última vez que o pai dela a viu com vida. A vida de Jéssica é drasticamente interrompida através de um golpe de faca que Jorge certeiramente, né, dá em seu pescoço, atingindo fatalmente sua jugular. Ainda nessa atmosfera de terror, Jorge segue fazendo tudo aquilo que descreve em seu livro. Aviso de narração sensível. Com o corpo de Jéssica já sem vida, Jorge, com o auxílio de uma lâmina muito afiada, ele retira toda a pele da jovem, chamada por ele de adolescente do mal. Logo em sequência, ele divide o corpo de Jéssica e, segundo as próprias palavras ditas em seu livro, Jorge consome a carne da adolescente e as demais partes é enterrada em seu quintal. Os acontecimentos com a jovem Jéssica acontecem ainda na cidade de Pernambuco. Inacreditavelmente, Jéssica, que tinha sua filhinha nesse momento, a garotinha acabou testemunhando todo o horror ocorrido com sua mãe. E foi também posteriormente a esse acontecimento que os então Jorge, Isabel e Bruna decidem mudar para a cidade de Garanhuns, acompanhados também da criança, que era filha de Jéssica no caso. A criança em questão, ela já estava inclusive registrada em nome de Jorge Negromonte. E também é dito em alguns documentários que nós assistimos que Isabel tinha uma profunda vontade de ser mãe. E ela não tinha tido conseguido, né, na verdade, essa situação. E isso chamou muita atenção dela no momento em que ela abordou a jovem Jéssica, pois ela gostou muito da criança.
Agora, já moradores da cidade de Garanhuns, os canibais resolvem fazer a sua segunda vítima no caso. Seu nome era Gisele, porém todos as conheciam como Geise dos Panfletos. Gisele era uma pessoa devotada e muito religiosa. E diferente das demais vítimas, eu acredito no caso, Gisele era uma moça que levava a sua religiosidade muito a sério. E a abordagem que Isabel teve com ela foi de uma forma um tanto quanto diferente das demais vítimas. Em um momento de oração que a jovem Gisele estava, Isabel chega até ela e diz que precisava de oração também na sua casa, para sua família, enfim. A moça era muito religiosa, ela não ia se negar a prestar um auxílio desse para uma pessoa. E prontamente ela faz o seu último trajeto de vida, que é até a casa deles. Ela era evangélica, minha irmã. Atraiu ela pela palavra, para ela fazer uma oração. E tinha uma pessoa que estava prestando de uma oração na casa dela. Ela disse que ela foi a única vítima que foi atraída desse jeito. As outras não, foi por emprego. E no dia 25 de fevereiro do ano de 2012, Gisele tem sua vida encerrada, mais precisamente às 15 da tarde. E Gisele tinha somente 30 anos de idade, uma vida, né, com muita fé e muita devoção, interrompida de forma trágica nesse dia. Segundo o promotor Jorge Dantas, disse em uma entrevista, a isca variava de acordo com as vítimas. E isso sim era verdade, pois em uma ocasião era uma proposta de emprego e em outra um pedido de oração. Mas uma coisa é certa, absolutamente tudo já estava sim premeditado. Na casa onde os canibais moravam e também onde eles praticavam os seus atos terríveis, foram encontrados posteriormente os restos mortais de suas vítimas enterradas no quintal. E partes de dedos também foram encontrados dentro das paredes, tendo em vista que a casa pois se encontrava passando por obras. E outra vítima fatal foi Alexandra Falcão da Silva, de apenas 20 anos de idade. No mês de março, exatamente um mês após a eliminação de Gisele, e talvez a pior parte de tudo, que aliás por si só já se tratava de um desfecho trágico, o mais terrível é a premeditação antecipada de tudo. E também todas as informações com datas e acontecimentos, muito bem detalhadas por Bruna em seu diário e por Jorge em seu livro. Um exemplo de trecho escrito por Bruna, ela dizia que cada vítima se tratava de uma missão do cartel. E nessa anotação pôde-se descobrir que tinham mais pessoas que passariam por esse projeto criminoso e que ainda bem, né, deu tempo depois de desmascararem os malfeitores, digamos assim, não deu tempo de todas as possíveis vítimas terem realmente, né, tido esse desfecho trágico. Em um dos trechos de seu caderno de anotações, Bruna fala algo sobre Alexandra. E ela diz as seguintes palavras. Ela veio com o intuito de trabalhar como babá. Com muito trabalho. Inclusive, machucou o meu dedo e também o dedo de Monte, que era como ela se referia a Jorge. Foi quase uma tragédia, segundo palavras de Bruna. Agora, diante dessa afirmação de Bruna, relatada em seu diário, a gente praticamente fica imaginando o grau de insanidade de uma pessoa que, diante de machucar um dedo, se refere ao acontecimento como quase uma tragédia, sendo que, na verdade, a forma com que ela machucou esse dedo foi
eliminando a vida de uma pessoa. Então a incoerência é um negócio assim totalmente descabido. Mas vamos seguir ao caso. Em alguns depoimentos que nós tivemos oportunidade de assistir, desenvolvendo o roteiro, pudemos perceber que Bruna, no momento em que estava falando, né, no seu depoimento, e com várias câmeras ao seu redor e tudo mais, ela se demonstrou muito debochada e com uma expressão assim totalmente de superioridade naquele momento. Eu pude perceber isso, sim. E a senhora tinha conhecimento também de anatomia? Não. Por que a senhora riu assim? Um risinho assim? Porque nem da área médica eu gosto. A senhora era apaixonada por Jorge? Era. Ainda é? Amava muito ele. Ele foi meu primeiro namorado. Eu A fui senhora em casa. conheceu a senhora tinha quantos anos? Eu tinha 16, ele tinha 41. E a senhora conheceu ele aonde? Em Natal, no Rio Grande do Norte, quando eu era aluna dele, de karatê. Comecei a namorar com ele escondido. Aí foi quando meu pai descobriu meu pai de guitarra, ele ficou bastante bravo, por eu estar com um homem bem mais velho do que eu, e ele salientou que aquele homem ia estragar minha vida. E principalmente muita frieza por parte dela, sabe? Não foi algo assim que ela estava ali presente, que ela demonstrava algum arrependimento, alguma emoção, nada. Ela demonstrou muita frieza e deboche durante o seu julgamento. Segundo as palavras de Bruna em relação a Jorge, ela diz que quando o conheceu, ela tinha somente 16 anos, enquanto ele já tinha 41 anos de idade. Também, ela diz que nessa ocasião, os dois, né, tiveram aquela paixão repentina, porém, o pai de Bruna era um militar. E ele não concordou muito com aquele relacionamento. Inclusive, ele alerta a filha. Ele diz para ela que esse homem ainda iria acabar com a sua vida, segundo palavras do pai de Bruna para ela. Ao contrário do que o pai de Bruna desejava para sua filha, Bruna parte com Isabel e Jorge e segue sua vida tranquilamente. Dentro da seita O Cartel, cada integrante tinha um papel importante na organização. Jorge, por ter um porte físico mais forte do que as duas, se encarregava de eliminar as vítimas de fato, enquanto Isabel e Bruna eram encarregadas de recrutar as mesmas. Segundo os malfeitores, eles separavam as carnes nobres, segundo eles, e os demais pedaços eram enterrados em seu quintal. Um fato que chama muito atenção nesse caso é que nenhum dos 3 indivíduos, mas nenhum mesmo, eram pessoas ingênuas. Eles desenvolveram uma bem-sucedida técnica de abordagem, bem como de extermínio de suas vítimas. Mas sei que vocês podem até se perguntar, por esses feitos que eles, né, tiveram suas punições e foram, né, sentenciados e presos? Não. Aí que a gente muito se engana. Principalmente por se tratarem de indivíduos muito bem articulados. Eles acabam cometendo um erro primário e grotesco. Certa ocasião, Bruna, que nesse momento atendia pelo nome de Jéssica, estava com Jorge Negromonte em uma loja de ferragem. Segundo algumas fontes, nós tivemos essa informação. E nesse momento, as câmeras de segurança desse local, que já estavam à procura de Gisele, porque sua família inteira estava em suas buscas, né? Porque se tratava de uma moça muito, muito querida por seus familiares, acabam encontrando esse casal em porte de seu cartão de crédito. Ou seja, foi um erro totalmente besta diante de tanto entendimento, digamos assim,
que os três tinham sobre crimes. E o cartão de Gisele já estava há algum tempo sendo rastreado pelos investigadores para ver onde estava seu paradeiro e talvez para que com isso possivelmente encontrassem a moça ainda com vida, que infelizmente não ia acontecer porque ela já tinha perdido sua vida. Foi então que a seita dos canibais foi finalmente descoberta por todos. Em depoimento, Jorge diz que no instante em que fez sua primeira vítima, a filhinha da criança estava o tempo todo presente no colo de Isabel. Por ser pequena e precisar ficar sob supervisão de um adulto. Agora, a que ponto um ser dito humano tem em sua percepção tão deturpadas em suas mentes? Afinal, um dedo era mais importante que uma vida, bem como uma criança estar amparada por um adulto. Era mais importante do que poupar uma inocente criança de ser testemunha ocular no momento em que eliminaram sua mãe de sua vida. Em depoimento, Isabel relata que todos comiam as carnes, inclusive a criança. E também relata que a criança provavelmente viu tudo o que aconteceu, apesar de ainda ser muito pequena. E também, além de sua própria mãe, igualmente a pequena provavelmente testemunhou a eliminação das demais vítimas. E ainda dentro da questão do consumo de carne, os integrantes do cartel, agora já moradores de Garanhuns, vendiam salgados para fora. Para esse feito, eles precisavam de carne para seus recheios. Foi quando a decisão de rechear os salgados com carne humana foi colocada em prática. Isabel, em depoimento, diz que chegou sim a usar a carne da vítima para rechear as empadas, que ela vendia em diversos lugares da cidade. Muitos moradores de Garanhuns ficaram se sentindo com uma mistura de sensações. Indignação pelos fatos e inclusive ficaram bastante apreensivos devido a não saberem o que tal ingestão poderia ter causado em seus organismos. Agora, quando essa carne só durou menos por causa da própria pretinha. E da menina que também, a pequenininha, que gostava. Mas você também comeu muito da carne de gente, né? Não comi muito não, porque eu não sou muito de comer carne não. A pequena, a criança, sabia que era carne de gente? Não, eu creio que ela deve ter visto tudo isso. Você acha que ela Ela viu, né? Ela viu os procedimentos. Deve ter visto os procedimentos e... Ela não sabia. Ela deve ter ficado assustada. De repente eu notei que ela estava nervosa. Vocês comeram que pedaço da carne dela? Isso aí, pedaço normal dela, o fígado e a parte do corpo. Da carne normal. Você também vendeu empada, que eu já vi você vendendo aqui empada, eu já vi. Eu sei vender até você, eu acho. Você vendia lanche e um dos lanches era empada. E você pegou a carne da menina e botou como recheio da empada, não foi não? Eu cheguei a usar a carne assim dela. Certo. E fez a empada. Fiz. E vendeu. Vendi. A empada que a senhora vendeu era da carne de quem? Foi feita com carne de quem? Foi feito na segunda. A mídia também deixou todo esse caso bastante exposto, e todos sentiam muita revolta e muita raiva deles. Muitas coisas chamam a atenção neste caso. A devoção de Bruna relatada em suas anotações existentes em seu diário. O filme caseiro que Jorge e Isabel protagonizavam. Seu livro, onde nele antecipavam o que depois seria todo este trágico desfecho, mas principalmente o ritual do cartel, de eliminação e consumo de suas vítimas que, segundo ele, fazia parte do tal ritual, e que todos tinham que participar, inclusive a criança filha de Jéssica, e que provavelmente consumiu até mesmo a carne de sua própria mãe. De acordo com a Secretaria Executiva de Ressocialização, o trio continua cumprindo as penas em regime fechado
Isabel e Bruna estão na colônia penal feminina de Buíque. Já Jorge Beltrão está na penitenciária Barreto Campelo, em Itamaracá. Anos depois, Jorge até mesmo mandou uma carta por escrito para Bruna assumir toda a culpa. Disse que, se ele saísse antes que ela, poderia preparar, fora da cadeia, uma condição de vida melhor para ela. Porém, Bruna não assumiu sozinha nada, não. Então, gente, agora nós vamos fazer umas considerações finais que a gente acha importantes nesse caso. Em relação ao tal cartel, eu acredito que tenha sido um surto psicótico muito antigo do Jorge. E que se tivessem sido de forma mais firmemente demonstrado por parte da equipe de profissionais mentais que ele teve contato, provavelmente, talvez esse desfecho não teria sido tão terrível. Mas, segundo fontes também, a gente descobriu que não foi constatado nenhum problema mental, nem dele, nem das outras duas envolvidas. Então, eu acredito que precisaria realmente que todos, pagassem por seus crimes, sim, porque todo mundo tem família e não seria nem justo com os familiares das vítimas deixar todos eles impunemente, como já aproveitando a ressalva de que não foi constatado nenhum distúrbio psicológico, nem nada do gênero, ele estava totalmente ciente do que ele estava fazendo, eu acho que sim, deveria ser uma punição muito mais grave, tanto para ele, quanto para Isabel, quanto para Bruna, porque foi feito com consentimento, eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. E muito bem feito, muito bem elaborado. Muito bem elaborado. Então é isso, gente. Uma pessoa com uma formação universitária, ele já tinha feito trabalhos de conclusão, de curso. Inclusive ele falava que o pai dele escutava ele nesse momento. Ele não era um leigo. Na verdade, a que tinha menos escolaridade ali, no caso, era a Isabel. Mas nem ela não era boba, não. Ela sabia, tanto que ela conseguia, ela tinha um poder muito grande de persuasão. E no momento em que ela via as vítimas, ela tinha o poder do convencimento. Tanto que eles acompanhavam ela e, infelizmente, iam para encerrar suas vidas ali. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse caso e deste vídeo. Sim. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ative as notificações e nos ajudem a impulsionar esse canal, convidando seus amigos para igualmente se inscreverem e para nos motivar a trazer mais casos por aqui. Eu sou o Marcelo. Eu sou a Roberta. E juntos somos o Casal Fear. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, muito obrigada a todos.